Meus irmãos, vocês já sabem onde abrir, né? Hoje nós vamos encerrar a nossa jornada. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 16, e nós vamos ler os últimos versículos desta epístola. Nós vamos dos versos 21, visto que a última vez que nós ouvimos uma exposição nesse texto, ele terminou no verso 20, e vamos até o final da epístola, mas eu já adianto que o meu objetivo nesta manhã é expor os versos 25 e 27 em profundidade. Tá? Então nós vamos ler todo o texto, teremos lido toda a carta de Paulo aos Romanos, mas a minha mensagem se concentra no trecho final. Romanos 16, 21 em diante. Saúda-vos, Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Acho que é no caso de Paulo esquecer de mencionar ele, né? Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Já ia esquecendo. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Esse, então, é o meu objetivo. E está encerrando a carta com as saudações finais. Como ele não pode inserir este parágrafo anteriormente, ele não está digitando no editor de texto, acrescentou no final, mas eu acredito que aqui houve uma pequena organização por parte de Tércio. Paulo fala a doxologia final, mas ele entende, e com certeza com a autorização do apóstolo Paulo, que a melhor forma de terminar essa epístola, depois de tudo que foi lido aqui, depois de tudo que foi falado aqui, ele não podia terminar com um beijo do Timóteo, um salve do Sosípatro, né? E um abração do Quarto. Não, essa epístola precisava terminar com a nota mais alta, precisava terminar com um acorde de resposta, mas na nota mais alta da música. É um crescendo que não ia terminar de outra forma a não ser como uma boa sinfonia daquelas que a gente ouve por aí, não sabe de quem é, mas que lembra muito coisa de Mozart. Termina, e você fica, pode respirar. Essa é mais ou menos a sensação que o autor de Romanos queria que você terminasse, com todos os instrumentos no máximo e com a glória de Deus brilhando lá em cima. Você pode preferir também como se fosse, sei lá, um aleluia de Handel ou coisa do tipo. Então, falando das saudações, eu sei que daria para fazer caçar algum tipo de mensagem aqui, mas de fato eu não entendo que Paulo chamar Timóteo de cooperador significa necessariamente que nós devemos ser cooperadores e esse tipo de implicação mais barata da palavra de Deus, porque o que diríamos de Lúcio, Jason e Sosípatro, que são aqui mencionados apenas como parentes do apóstolo Paulo, uma expressão que você inclusive já conhece, que significa apenas que eles eram judeus, não é? Ou então o que dizer de Tércio? Vamos falar sobre a importância dos amigos que escrevem para nós, ou nos ajudam quando a gente... Não. Então as saudações finais, elas apenas endereçam e localizam esta carta historicamente.
E apesar de Paulo terminar com um amém no verso 24, eu mostrei para vocês ao longo da liturgia há vários momentos em que Paulo encerra uma carta no meio para começar um novo assunto depois. Essa é apenas o encerramento desta sessão. Então a doxologia, ela é o encerramento da carta e não da sessão. A sessão pessoal se encerra aqui. Aquela que começa lá no capítulo 15, que Paulo começa a falar com nomes pessoais e da história pessoal e se identificar com a igreja. Mas a doxologia, sem sombra de dúvidas, é o ponto alto do encerramento desta carta. Irmãos, dúvida sanada. Nós começamos em 21 de março de 2021. Estávamos ainda na internet, sem ser presencial. Eu fui lá conferir. 21 de março de 2021, nós começávamos a primeira exposição de Romanos 1, 1 a 7. Foi lá que tudo começou. Paulo escrevendo aos Romanos. E desde então, domingo após domingo e parágrafo após parágrafo, expus a mensagem que o apóstolo Paulo carregava a respeito de Jesus Cristo na carta que escreveu aos Romanos. Conhecemos o evangelho que Paulo chamou de seu, aqui no final, né? Verso 25. Segundo o meu evangelho, obviamente, que o evangelho aqui, ao ser chamado de meu, não diz o evangelho segundo Paulo, é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme ele o expôs. Só isso. Vimos também as implicações para a vida de uma igreja composta de gente diferente, com histórias diferentes, com origens diferentes. Roma era composta na época de judeus e de gentes. Daí vem a expressão gentio. São todos os outros. Repare, tudo isso aqui é escrito de uma perspectiva. É igual... já está na hora mesmo de começar, né? Isso é igual futebol no Brasil, né? Só existem dois times, o corintiano e os demais, né? As gentes, não é isso? Ou você é corintiano, você é anticorintiano. Exato. Da perspectiva do apóstolo Paulo, e principalmente da Bíblia, que vem de uma origem judaica, eram os judeus e as gentes, daí os gentios, como eu estava dizendo. Então nós vimos que essas gentes tiveram que aprender a viver junto com os judeus, aprenderam a conviver, aprenderam a superar suas diferenças, e tudo isso por motivos teológicos. E não porque eles eram obrigados a viver juntos, mas porque agora criam nas mesmas coisas, iriam para o mesmo céu, a parede que separava, o muro que separava, foi quebrado por Jesus Cristo, eles foram feitos. Tudo está em Romanos. Tudo isso que eu estou falando está em Romanos. Então eles agora eram um único povo, eram uma única família, e eles tiveram que superar essas diferenças. E no processo, nós tiramos uma série de dúvidas a respeito da história da salvação, eleição, soberania de Deus, cerimônias judaicas, tudo isso foi sendo sanado à medida que o texto foi avançando e a nossa jornada termina hoje, pelo menos em Romanos. E este é o trecho final da carta que Paulo vai encerrar com uma doxologia. Como a gente aprendeu tanta coisa ao longo do tempo, eu achei que seria importante explicar o que é uma doxologia. A gente sabe o que é, mas se eu perguntar, eu posso fazer isso, não é? Vocês já vieram à frente para ver o truque de mágica. Quem sabe se eu usar o Urim Tumim e apenas deixar o Espírito guiar, ele vai mostrar justamente a pessoa que esqueceu, sabia, mas agora de cabeça assim eu não lembro. Não é sempre assim que acontece? Pois é. Você sabe o que é uma doxologia? Doxologia junta duas palavras, as duas vêm do grego, doxa, que significa glória, e logia, que vem de logos, a palavra grega para palavra. Uma palavra de glória ou uma palavra de exaltação. Mas, se você preferir irmos além,
do que ficarmos apenas no aspecto gramatical, se a gente pode dizer assim, não seria exatamente isso, mas num aspecto mais filológico da palavra, eu diria que, e aí vem uma boa definição para você, doxologia é teologia tornada em louvor. Doxologia é quando você compreende a sua teologia e ela faz você louvar. Ela faz você exaltar. E eu estou dizendo que, com isso, por implicação, que quando a nossa teologia não conduz à doxologia, se você preferir traduzido isso em português, quando o nosso entendimento sobre as doutrinas da salvação, de quem Deus é, ou seja, tudo aquilo que você viu de Romanos 1, versículo 1, até o capítulo 16, verso 20, você pode chamar de teologia. Se isso tudo não te conduz ao louvor, à exaltação, à contemplação da doxa, tem algo errado com a sua teologia. E Paulo endereça, obviamente, essa doxologia a Deus. É aonde ele quer chegar. O verso 27 é o pico da montanha. É onde Paulo quer chegar. Ele começa dizendo, ora, aquele. E ele vai fazer essa referência e deixa claro no verso 27 que aquele é ao único e sábio Deus. E se isso lhe causa alguma estranheza, lembre-se de que se nós não nos empolgamos com Deus, é por causa justamente da nossa falta de conhecimento ou por causa da pobreza da nossa teologia. Eu vou começar já dizendo, porque depois a gente vai entrar aqui, a ideia no final é que a gente exalte o grande Deus. Não à toa foi por isso que a gente terminou ali no ponto. Pois bem, mas o oposto também é verdade. Ignorância faz o oposto. A ignorância a respeito de Deus, uma teologia ruim, uma teologia com pontos faltantes, calvinistas de 4 pontos, calvinistas de 3,5 pontos, calvinistas só soteriológicos, soterocalvinistas, inventei isso agora, espero que tenha ficado bom. Sabe aquelas pessoas que têm uma parte da doutrina boa e a outra faltando, e tá cheio de gente aí que curte só uma parte da nossa praia, mas não quer comprar o todo? Pois bem, você sabe o que isso gera? Ira contra Deus. Você sabe o que isso gera? Indiferença à presença de Deus. Teologia boa, teologia completa, como uma refeição completa. Sabe, não sei se você conhece, mas é como se você estivesse passando por um chefe que pega você e faz você caminhar por um cardápio e só termina quando chega ao final. E quando você chega ao final, a vontade que dá é de louvar e, sabe, vontade de cantar alguma coisa boa, de abraçar. Tem gente que a gente quer dar um beijo e falar assim, rapaz, mora na minha casa. Né? Não tem sensação, filme, comida, pessoa, conversa, sabe? Aquele momento específico, pequeno e discreto em um acampamento onde a coisa vai bem, que você tem vontade de cantar, entra na minha casa, entra na minha vida. Pois é, às vezes a gente tem isso, só que a gente esquece que essas coisas todas só encontram referência em Deus porque elas apontam para Ele. É de Deus que estamos falando o tempo todo. Uma comida boa, uma conversa boa, uma teologia boa. É de Deus que estamos falando. Doxa é o alvo. Você entendeu que Paulo termina justamente com a glória para ficar claro que o fim principal, o objetivo final, como é que você sabe quando a corrida acabou? Quando você chega na glória. Quando você sabe que o alvo foi atingido? Quando você chega na glória. Para ilustrar essa questão, e antes da gente prosseguir, certa feita eu estava aconselhando uma pessoa que já tinha tido, eu falar isso dá a impressão de que eu estou falando com algum de vocês, juro que não é, nem está aqui presente.
juro. Eu estava aconselhando uma pessoa que já tinha tido uma experiência com aconselhamento, da perspectiva bíblica, inclusive, não muito positiva. E ela estava dando uma segunda chance. Então agora eu precisava ter cuidado redobrado. E eu tinha que ter certeza de que a gente tinha chegado lá. Nem sempre eu vou até os finalmente dos finalmente. Qual dá vontade de você ir lá para o capítulo 14 parar de pregar em Romanos e mudar para outra carta mais interessante? Porque vai começar uma série de saudações e você quer falar de doutrina, não é? Então, às vezes, eu já terminei a parte mais carnuda do aconselhamento, libero, vai viver sua vida, tipo alta que você dá no hospital para terminar de curar em casa. Essa eu precisava entregar 100%. E aí, quando eu entendi que estávamos no final e eu dei alta, a pessoa emocionada perguntou o que é que eu fazia, qual é o nome desse truque que eu fazia, qual era o nome da mágica. E aí eu dei o nome de aconselhamento redentivo. Não é eu que dei o nome para a coisa, eu dei o nome para ela saber. Falei, olha, o nome do que eu faço é aconselhamento redentivo, e a pessoa começou a desabar, a chorar, e eu falei alguma coisa errada. E ela chorava bastante, e eu falei, tá tudo bem, tá tudo certo, falei alguma coisa errada, ela falou, não, você falou tudo certo, porque é exatamente assim que a gente se sente, redimido. Quando ela entrou em doxologia, eu percebi que estávamos no fim. Doxologia é o final. Quando você pensa assim, o que a gente vai fazer no céu? Isso. Mas é só isso? Não, você não entendeu. É para isso que nós somos criados. É quando a gente chega aqui que tudo faz sentido. E é por isso que Paulo vai recapitular a carta inteira nesses versículos. Assim, dá vontade de eu fazer um resumo desde março de 2021 até agora e falar de cada um, dá vontade. Dá vontade. Até comecei a fazer, mas só a recapitulação seria o sermão inteiro. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou expor o texto, fica mais fácil. Mantenha sua Bíblia aberta, versos 21 a 27, porque agora que nós vamos nos despedir dessa carta com uma nota de louvor, como um gran finale, talvez seja mais interessante você observar cada um desses detalhes tão ricos. Eu fiquei na dúvida, meus irmãos, sobre como eu daria um nome para este sermão. Fiquei na dúvida. Eu comecei com aprenda a fazer uma boa conclusão com o apóstolo Paulo. Sei lá, digamos que você esteja fazendo um TCC. Digamos que você esteja fazendo uma dissertação de mestrado. Ou que você esteja fazendo uma tese de doutorado e precise encerrar o seu trabalho. Eu ia dar uma aula sobre como concluir. Eu me lembro que foi assim comigo. Eu estava envolto de pesquisa e eu estava com milhares de ideias. E aí eu apresentei um capítulo e o meu orientador falou assim, então é isso, né? Acabou. Eu falei, não, como assim? Ainda tem tanta coisa para pesquisar, e eu tinha um monte de ideias e não sei o quê. E ele falou, mas a sua pesquisa acabou. É aqui que a gente quer chegar mesmo. Não, mas ele falou, meu amigo, é o seguinte, semana que vem eu quero uma conclusão. Escreva uma conclusão. E como é que escreve uma conclusão? Aprenda a escrever uma conclusão com o apóstolo Paulo. Porque essa é uma conclusão digna, acreditem, eu faço isso também profissionalmente, digna de um excelente trabalho acadêmico. Paulo seguiu todas as regrinhas de uma conclusão acadêmica. Por quê? Porque a conclusão deve ter o eco da introdução. Paulo volta para o primeiro capítulo de Romanos aqui, repetindo os principais temas que abordou na carta, informando se o que foi prometido na introdução foi cumprido durante a pesquisa ou desenvolvimento do trabalho. É isso que é uma conclusão. Mas eu não vou falar sobre como a gente deve fazer uma conclusão. A gente vai falar aqui sobre os bons motivos que você tem para glorificar a Deus. Eu acho que esse é o grande ponto do apóstolo Paulo.
tá? Mas é justo dizer que Paulo retornou aos grandes temas da carta que estão concentrados aqui. Dá uma olhada. Poder de Deus para salvar e para confirmar, o evangelho e o mistério, que uma vez oculto, agora revelado, que consiste esse mistério no Cristo crucificado e ressurreto, no testemunho da escritura do Antigo Testamento. Vocês lembram quando Paulo voltou ao Antigo Testamento e expôs em vários momentos que o Antigo Testamento falava de Cristo e falava da conversão de gentios. Vocês lembram desse momento? Pois é. Ele volta para enfocar Jesus Cristo e a incumbência que Deus nos deu de anunciar essa boa nova e fazê-la conhecida em todo o mundo. A convocação para que todas as nações respondam em fé e obediência e a exaltação da sabedoria divina a quem toda glória é devida. E caso você não tenha pegado tudo, rapidinho, dá uma olhada aí. Eu acho que é importante a gente fazer 2 exercícios antes de eu começar as lições. Eu vou ler 25 a 27, mas eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no primeiro capítulo de Romanos. De verdade. Dá uma olhada lá no primeiro capítulo. Ouça a conclusão. Ora, aquele que é poderoso para o evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento eterno de Deus, para a obediência por fé entre as nações, ao Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Dá uma olhada aí, que os versos 1 a 11 do primeiro capítulo tratam exatamente desses mesmos temas. Estabelecer ou confirmar. Verso 11. Meu evangelho, mas não é isso que Paulo falou no verso 1? Mistério oculto em eras passadas e que o evangelho prometeu desde antemão revelar, não é o que está escrito no final do verso 1 e no versículo 2? Por meio das escrituras proféticas, não é o que está aí no verso 2 de Romanos 1? Se você não estiver conferindo, são só números. Mas ele não falou no começo da carta de obediência de fé, falou, verso 5. Reparou que toda a doxologia está no início da carta? É porque, se você estivesse escrevendo um bom trabalho acadêmico, você saberia que conclusão e introdução são ecos um do outro. É igual o sermão, que você tem que dizer sobre o que você vai falar sobre o que você ia dizer e depois dizer aquilo que você disse. É sobre isso. Isso é um bom discurso. Prometer que vai falar sobre um assunto, falar sobre aquele assunto, depois dizer que falou sobre aquele assunto do jeito como você prometeu falar. Uma carta também é assim. E como é que Paulo vai falar isso? Vamos explorar? Tem poucas lições aqui, juro. É que a estrutura é muito simples. E esse é um daqueles momentos em que o grego ajuda a gente. Tá? Então vamos dar uma olhada lá. No grego, e isso ajuda bastantão mesmo, tem 3 orações subordinadas. Vocês lembram disso? Tive que dar uma estudada porque tive que corrigir um comentarista. Um comentarista falou assim, olha, tem 3 orações coordenadas aqui. Aí eu fui olhar e falei, gente, mas a palavra grega que está traduzida aí na sua Bíblia está traduzido como segundo. Só que a mesma palavra no verso 25 para conforme, que é a mesma palavra para segundo no verso 26. E essa é a palavra conforme em português. E conforme é preposição de oração subordinada. Tá, chatice gramatical da minha parte, mas isso me ajudou a ver que as 3 orações estão subordinadas a um único verbo. Ao verbo confirmar. Dá uma olhada aí. Primeiro, presta atenção. Olha a estrutura do texto. As 3 orações estão subordinadas ao verbo confirmar. Ou seja, vai ser confirmado de acordo ou conforme o meu evangelho, de acordo ou conforme a proclamação de Jesus Cristo, ou de acordo ou conforme com a revelação do mistério. Repararam aí no texto?
Estão vendo a estrutura? Pois é. Todas elas dependem do verbo confirmar. Essa é a primeira razão pela qual você devia dar glória a Deus. Ele é poderoso para confirmar isto aqui. Isto aqui o quê? Esses três elementos que dizem respeito ao Evangelho. Paulo nem está falando, ele está mantendo isso em suspense. Aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o Evangelho, segundo a revelação, segundo. Mas o ponto do apóstolo Paulo é, aquele que tem poder para confirmar vocês merece o que eu vou falar já no final, que é a glória. Mas o meu primeiro ponto é, ele é poderoso para confirmar, ou seja, Deus merece a nossa glória, que a gente renda glórias a ele, porque ele mantém, e eu vou tentar provar isso, a nossa sanidade num mundo caótico. Onde está isso? Parece que não. Mas eu vou provar que sim. Deus merece a nossa glória porque ele mantém são num mundo de doidos. A minha crítica começa, eu vou tentar chamar atenção com isso, ao dizer que quando um crente, ou um cristão que tem isso nas mãos, padece dos mesmos males enlouquecedores de seu tempo, é porque ele já tomou a mente do século, ele já tomou a mente do seu tempo. Ele não tem nenhuma distinção. Quando um crente encontra um ímpio, quando um cristão encontra um não cristão, e o não cristão fala, eu estou ficando doido, e o crente responde, eu também. Quando o não cristão diz, eu tomo remédio para doido, e você diz, mas o meu é de outra marca, mas o princípio ativo é o mesmo, Paulo diz assim, sabe por que Deus merece? Porque ele mantém a gente são em um mundo caótico. E parece que eu estou inventando, mas eu não estou não. Porque Paulo vai usar uma palavra aí, que está na sua Bíblia, firma. A palavra confirmar é a palavra estabelecer. É um termo que é nutrir novos convertidos, fortalecer jovens. Por que está dizendo confirmar? Mesma palavra para levantar, manter de pé, manter centrado. É isso que a palavra significa. E Paulo usa normalmente essa palavra com referência a outros missionários que visitavam as igrejas a fim de fortalecê-las. Ou seja, quando Paulo plantava uma igreja, ele dizia assim, plantei, fiz todo o trabalho, agora vem para fortalecer, vem alguém para dar estrutura, para botar vocês no eixo. É igual que monta a roda do seu carro e diz assim, agora vem alguém para fazer ela ficar, vai fazer o alinhamento. Tem alguém que vai fazer esse trabalho. Paulo está dizendo que quem é Deus, que montou a roda e também tem o poder de manter você na linha. Ou seja, num mundo confuso como o nosso, onde forças diametralmente opostas buscam conquistar a nossa atenção e a nossa afeição, ter algo ou alguém que nos mantenha centrado, nos mantém sãos, ou mantém a nossa sanidade, o que seria muito bom. No caso do cristão, nós temos e ele merece a glória, diz o apóstolo Paulo. Por isso, Paulo diz que esse alguém é poderoso para fazer aquilo que ele prometeu fazer. Mas só que ele não vai fazer isso de qualquer forma. Ele vai fazer isso conforme, segundo alguns preceitos. E ele dá 3 aí. E eu acho que esses 3 aí dão uma segunda razão pela qual Deus é digno da nossa glória. Se a primeira ele tem o poder de vos confirmar, de manter firme, de todo mundo puxando você para um lado e para o outro, e a nossa raiz está fincada na palavra de Deus.
mantendo a gente centrado no eixo, e ele merece a nossa glória por isso, não se esqueça que isso é feito conforme 3 parâmetros. Segundo o evangelho que você leu em Romanos, e a pregação de Jesus Cristo, isso é feito conforme ou segundo a revelação do mistério guardado em silêncio nos termos eternos, mas que agora foi manifesto e dado a conhecer pelas escrituras proféticas. E também, terceiro ponto, segundo o mandamento eterno de Deus para a obediência por fé por todas as razões, por todas as nações. Então, a segunda razão que eu vejo aqui é que o evangelho revelou em Jesus Cristo a salvação de gente como a gente. Qual é o resumo da carta de Paulo aos Romanos? Tem um segredo que Cristo Jesus revela no evangelho. Gente como a gente pode ser salva. E se você não acha que ele merece glória por causa disso, você está muito enganado. O evangelho e a pregação de Jesus Cristo são, sem dúvida, o cerne desta carta. A palavra evangelho, nós já sabemos, significa boa notícia. Não é ficar falando boa nova, que boa nova não comunica. Ninguém mais anda com um chapéu na rua perguntando qual é a nova. Tá? Então, eu sei que as pessoas gostam de dizer boa nova, isso é decoreba, tá? A palavra euangelion significa boa notícia. Eu tenho uma boa notícia para te dar, tá? É isso que significa. Pode dizer boa nova também, mas ninguém vai entender nada. É linguagem de crente, tá? Boa notícia. Ou seja, quando Paulo escreve falando assim, eu tenho um evangelho, porque não era só eles que tinham um evangelho. Todo arauto de rei tinha um evangelho. Todo mundo. Isso, evangelho é um termo técnico em que um arauto, um proclamador, iria a uma cidade dizer boas notícias. Às vezes a boa notícia era que a decisão do rei ou do imperador favorecia aquele povo. Paulo se colocava como arauto do rei de verdade, né, sem cantar em 4 vozes, e ele dizia, eu tenho uma mensagem do rei, e ela é boa. Qual é a boa notícia? Que Jesus Cristo abriu as portas dos céus para gente como vocês. Quem é gente como a gente? Gentes. Entendeu? Gentios. A menos que haja algum judeu presente e que tenha por direito de nascença acesso à fé em Jesus Cristo por ser da nação judaica, o restante de nós é gente que foi salva por a revelação deste mistério. Do tipo, estava guardado, era segredo, e a caixa foi aberta, não de Pandora, porque da de Pandora sai demônio, não é? Da caixa divina saiu Jesus Cristo para a nossa salvação. Paulo está se referindo à salvação pela fé na obra realizada por Cristo Jesus. Fé que depende da crença em tudo que Jesus fez e disse. E aí, esse trecho merece nossa maior atenção quando ele chega nesse ponto. Por quê? Porque Paulo fala... Por quê? Porque nós somos crentes do século XXI, meus irmãos. Crente do século XXI não pode ler um negócio como esse no verso 27, senão ele enlouquece. Olha só. Se você ler um trecho como assim, escrituras proféticas, você já sabe no que isso vai dar. As pessoas não vão entender e vão receber profecias, ou, sei lá, vão enxergar a Bíblia misticamente. Então, me permita fazer algumas explicações a respeito disso. Porque, não sei se vocês repararam, Paulo repetiu de 3 formas diferentes, acrescentando um ou outro elemento, a mesma coisa. Quando Paulo fala aqui, é segundo o Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, volta lá para os primeiros capítulos e você vai ver que o Evangelho é que Cristo Jesus agora salva judeus e gentios. E que essa salvação, este Evangelho pregado, é a revelação de um mistério guardado em silêncio, mas que agora foi manifesto. Mistério, eu já lembro de ter falado isso para vocês. É um termo que Paulo usa muito e que significa tão somente algo que era desconhecido, mas que Deus resolveu revelar. Mistério é quando você não sabe o truque e alguém está às vésperas, agora foi revelado esse mistério. Ele
é um mistério, ou seja lá o que for aqui, né? Que no caso Jesus Cristo. Ou seja, como o apóstolo Paulo diz, uma verdade, um conjunto de verdades que estava oculto no passado e que agora foi revelado. Qual é o segredo de Deus antes oculto e agora revelado? É que Jesus Cristo, ao se revelar em sua plenitude, salva gentios. E eu sei que isso parece simples demais, por isso eu separei 2 textos para provar para vocês que essa é a teologia do apóstolo Paulo. Paulo não falou isso só em Romanos. Se você quiser conferir, abra a sua Bíblia abra a sua Bíblia em Colossenses 1, 26 e 27. Eu vou ler 2 textos só, tá? Eu estou convencido de que o mistério aqui não é só a pessoa de Jesus Cristo, mas é tudo aquilo que na pessoa de Jesus Cristo foi revelado. E neste caso, como ele fala da obediência por fé de todas as nações, e Paulo, durante a carta aos Romanos, falou da parede que separava gentios e judeus, falou das crendices místicas dos pagãos, falou do legalismo farisaico dos judeus e trouxe todos eles para o cristianismo, faz sentido lembrar de Colossenses 1, 26 e 27. O mistério, olha a linguagem, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer, reparem também outra palavra importante, a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Olha que interessante. Mas se você abrir a Bíblia também, agora na carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 3, 3 a 6, ele repete a mesma ideia. Pois segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério. Você já reparou que quando uma pessoa começa a falar isso numa igreja, não termina com Jesus? Já reparou? Gente, me foi dado a revelação aqui, um mistério está sendo, eis que te digo. E nunca termina com Jesus? Paulo começou, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas, no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Acabei de ler Efésios 3, 3 a 6. Ou seja, o mistério que foi guardado em silêncio e que agora foi revelado e que já estava profetizado, ou seja, os profetas, é isso que significa escrituras proféticas. Ele está falando dos profetas, maiores e menores, divisão da Bíblia, só isso. Ou seja, esses 3 elementos que cercam o mistério apenas apontam para a salvação dos gentios. Ou seja, eu estou convencido que a segunda lição desse texto é: você quer um bom motivo para dar glória a Deus? O primeiro é, ele não deixa você enlouquecer. O Evangelho mantém você no eixo. E, irmãos, a razão pela qual a gente entrou em Romanos é porque estava difícil de viver na pandemia. E nós atravessamos a pandemia sãos e salvos. Não quer dizer sem pegar Covid. Quer dizer que mesmo aqueles que morreram no Senhor, morreram salvos. Continuamos sãos e continuamos salvos. A gente quer salvar, a gente quer escapar de ficar doente e Deus quer fazer a gente escapar do inferno. Romanos não manteve você no eixo? Romanos não fez você pensar coisas que você não imaginava, conhecer outras que você não sabia? Pois Paulo está dizendo que essa é uma boa razão para você glorificar a Deus. E a segunda boa razão é quando o mistério de Cristo é revelado, Deus salva a gente como a gente. Você é gentio.
Quer você seja latino, asiático, brasileiro, chinês, índio, indiano, indígena, Jesus ainda é o caminho, ele ainda é a porta, e ele salva a gente como a gente, de história diferente. Lembra? A gente nem se conhecia, começou a andar junto, hoje a gente se chama de irmão, hoje a gente até gosta uns dos outros. Tanta coisa foi superada ao longo de Romanos e do que veio antes, obviamente. Onde que a gente vai chegar? No céu. E como a gente vai chegar junto? Gente como a gente é salva. Razões pelas quais aquele que é poderoso para fazer, aquele que é poderoso para revelar, merece a nossa glória, merece a nossa doxologia. Mas o verso 27 tem um detalhezinho que também me chamou a atenção. E antes que a gente termine, porque não tem outra forma a não ser glorificando o nosso Deus, tem um outro elemento aí. O terceiro elemento que eu entendo desse texto. Acaba nos motivando. Terceiro bom motivo para você glorificar a Deus. É porque o Evangelho, ou este plano de salvação revelado em Cristo Jesus, acaba revelando uma outra coisa sobre a qual Paulo também falou ao longo dessa carta. Ela revela algo sobre Deus. Verso 27, que Deus é o único e o sábio. A ele seja a glória. Mas olha lá, único e sábio. Paulo não parece que não quer ensinar nada aqui, mas ele já ensinou. E ele ensinou aonde? Na carta inteira. Eu não entendi. Como é que isso aqui revela que Deus é o único Deus? Porque Paulo começa falando dos deuses gregos. Paulo começa falando do paganismo grego. E ele fala, gente, Roma não é melhor. Roma repaginou as divindades gregas, acrescentou umas, tirou outras, deu contornos diferentes. Só existe um Deus que cumpriu suas promessas. O Deus dos judeus. E os judeus não prestaram atenção na promessa, perderam o bonde, porque Deus queria salvar vocês. Mas isso revela que Deus é o único Deus que realmente existe. O que Paulo está fazendo agora, então, é te convidando a fazer o que ele está fazendo. Relembrando você que está lendo, em tese, a carta dele, que você tem motivos de sobra para dar glória a Deus pelo que ele é. Único e sábio. Porque isso se depreende de tudo que foi dito acerca do Evangelho, que aponta nessa direção. Que outra divindade planejou e executou com tanta maestria, riqueza de detalhes, coordenação de um número praticamente incontável de variáveis, um plano tão perfeito que culminaria em algo tão majestoso. Diga o nome do segundo. Vou repetir que o negócio é longo porque é um resumindo da carta aos Romanos. Pensei nesses nomes, aqui não é à toa não. Não foi no sentimento. Pensa aí. Que outra divindade planejou e executou, que prometer é fácil? A gente já passou pelo período, mas é bom lembrar, prometer qualquer político consegue. Cumprir já é outros 500. Deus prometeu e cumpriu. Ele passou por uma riqueza de detalhes. Você viu a quantidade de detalhes? Estava lá no trechinho, você não leu. Paulo foi muito rico, né? Eu não li isso na Bíblia. Não, mas você lembra de Gênesis? Que estava escrito isso? Aquele detalhe naquela história? Nossa, um detalhe. Pois é, estava lá na Bíblia. Você não viu porque não quis. Riqueza de detalhes. Coordenação de um número praticamente incontável de variáveis. Peraí, como é que o Messias vai chegar até Israel e salvar o mundo se nós perdemos o trono, estamos debaixo de um império? Como é que isso vai acontecer? A gente nem lembra mais quem é da família real, já morreu tudo. O plano era perfeito. Tudo extremamente costurado e culmina na salvação dos gentios. Quem planejou, quem
perscrutou a mente desse Deus. Não há outro igual a ele. A salvação dos gentios, ou seja, a inclusão deles no pacto da redenção, não foi acidental. Sabedoria. Esse era o plano. Qual que é o grande plot twist de Romanos? É quando Paulo fala assim, Deus queria salvar os judeus negaram, Deus salvou os gentios, e você fala, deu ruim, né? Deus foi meio que adaptando o plano, e Paulo fala assim, então, esse sempre foi o plano. Você está de brincadeira, né? Planejou. Sabe quando, não sei, uma ilustração. Sabe quando você está numa sessão de aconselhamento e 2, 3, 4, 5 semanas depois cai a ficha e você fala assim, o senhor não estava planejando isso o tempo todo, não é? E aí eu começo a mostrar assim, lembra quando eu falei isso, quando eu te dei aquele livro? Você estava costurando isso? 3 semanas é fácil. Faz isso com 3 séculos. Faz isso com 3 milênios. Faz isso com a quantidade de gente e variáveis que Deus colocou. É um microcosmo muito pequeno para você entender que esse Deus é infinitamente sábio. Ele precisaria saber tudo sobre todas as coisas ao mesmo tempo, sempre, sem se esquecer de nada. Ele é o único sábio. E ninguém, não teve uma mãe de Ná, não teve um profeta, não teve um vidente. Quem está hoje vendo as coisas? Eu não sei mais, eu estou por fora dos videntes modernos. Eu realmente estou por fora. E tive que pegar a mãe de Ná lá de trás da minha época para eu poder ilustrar. Não tinha uma outra pessoa, que eu não sei. É uma coruja que dá certo. O mundo está realmente perdido. Não teve uma coruja. Não conheço coruja, mas é só para ilustrar, porque a gente tem que falar com todos da igreja. Então, vocês entenderam o Mandiná, eles vão entender a coruja. Não teve, mas esse aqui não é brincadeira, não. Não teve em lugar nenhum do mundo, não teve que disse assim, esse Deus judeu ainda vai salvar o mundo inteiro. Não teve um. Igual hoje. O que teve de gente profetizando que o perdedor ia ganhar e que o ganhador ia perder, ou não teve? Mas não tem que diga hoje o que vai estar acontecendo no ano que vem. Mas existe um Deus que sabe. A gente está vivendo, a gente está descobrindo. E hoje está cheio de gente dizendo, eu sei. Paulo está dizendo, sabe, não, só tem um que sabe. O Deus sábio. Porque quem sabe merece a glória. Quando a gente acerta, tem gente que diz assim, eu sabia que ele ia ganhar. Você quer o quê? Glória. Eu sabia que ele ia perder. E tem os outros que estão dizendo, eu sabia que ele ia virar. E tem outros que dizem assim, bem que a gente tentou. A gente está sempre se adaptando. Deus não. Deus colocou lá em Gênesis. Deus colocou em Gênesis o que ele ia fazer. E ele disse, eu quero ver quem vai me impedir. Ele fez. Esse é o Deus que merece a glória. Algo a respeito de Deus é revelado no Evangelho. E para surpresa de todos, e ninguém percebeu isso de antemão, Deus falou, ninguém acreditou, ninguém achou que seria assim, todos foram pegos de surpresa quando os fatos cumpriram as profecias. Isto confirma que só há um Deus, as demais divindades foram expostas, são ídolos falsos, e só há um sábio, ficou patente que se ele sabia e ele tinha o poder. Ele é poderoso, ele é único, ele é sábio. E essas são boas razões para você fazer o quê? Dar glória a Deus. Esses são alguns, porque, obviamente, eu não poderia chegar aqui e dizer que esses são todos os motivos. Não, esses são alguns dos bons motivos para você dar glória a Deus.
E é baseado nisso que Paulo escreveu aos Romanos, não é isso? Que você pode render glória a Deus. O problema, querida, é que você não pode pregar comigo. Só porque na igreja presbiteriana só homem que prega. Então você volta lá para a mamãe. Isso. Muito bem. Igreja é isso. Eu já fiz isso tanto com a Riane, agora vocês vão começar a assistir isso com a Thaís, né? Não é à toa, e eu imagino que você estivesse esperando eu chegar aqui o tempo todo, mas não dá para encerrar sem eu falar disso. Quer dizer, alguns de vocês, os mais atentos. Como é que você acha que eu vou terminar uma série que termina assim e não mencionar o principal lema da Reforma Protestante, Soli Deo Glória? Você achou que eu não ia falar, ou se você estava esperando que eu chegasse? Tá aí, somente a Deus glória. Não é à toa. Os reformados no século XVI e posteriormente no século XVII, quando chegaram à conclusão dos solas, somente Cristo, somente a fé, somente a Escritura, somente a graça, para culminar em somente a Deus glória, eles estavam enraizados no Evangelho. Somente a glória a Deus não é uma coisa qualquer. A glória é o fim. A gente sabe que chegou quando chega na glória. Se você ainda não está glorificando, é porque tem alguma coisa errada, ou com a sua teologia, ou com a sua história. E, de novo, a gente não sabe o que é glória. Porque quando alguém diz assim, glorifica aí, igreja, eu acho que essa pessoa também não entendeu que os motivos para a igreja glorificar não estão nos eventos, estão no Evangelho. Os motivos para você glorificar a Deus estão em Cristo. Os motivos para você glorificar a Deus estão nele. E se você não encontrou esse motivo ainda, que você precisa de alguém, cheerleader, dizendo, dá uma glorificada, você não entendeu que a sua fé conduz a isso. Glória é reconhecer estas coisas. É render tributo a quem merece. Qual é a nossa contribuição? A gente entra com os pecados. Essa é a única contribuição que a gente faz. Deus reservou para si toda a glória. Quem resolveu salvar? Ele. Quem resolveu criar? Ele. Quem resolveu quebrar o muro? Ele. Quem resolveu ir morrer no nosso lugar? Ele. Quem resolveu ressuscitar? Ele. Quem resolveu aplicar essa salvação em nós? Ele. Quem resolveu nos santificar e manter? Ele. Quem nos confirma? Ele. Quem se revela? Ele. Quem abre os olhos? Ele. Quem faz entender? Ele. E o que tudo isso revela? Ele. Ele. Tudo isso é para chegar nele? Tem duas opções. Dizer, sem graça, estava esperando mais. Tudo bem, a gente já chegou no teto, agora só desce, então põe no subsolo e... Ou abre a janela e encontra o Senhor. Não é uma decisão difícil. A gente está aqui porque a gente viu a sua glória. Lembra do que João disse? Glória como do unigênito do Pai. Nos cumpre reconhecer isso com ação de graças, porque nós aqui somos os beneficiários desse amor salvador. Vocês são agentes que foram salvos por esse Cristo. Se ele não tivesse se revelado dessa forma, e esse não fosse o Evangelho, nós estaríamos admirando a salvação dos outros. Mas nós estamos admirando a nossa própria salvação. E Deus merece de nós toda a glória. Que Deus assim receba somente a Ele toda a nossa glória pelos séculos dos séculos. Amém.